do Senhor, queridos irmãos, chegamos ao nosso segundo dia do jejum que temos proclamado do dia 6 ao dia 16 de setembro. E como fizemos no dia de ontem, hoje também vamos estar ministrando uma palavra. Hoje, 7 de setembro, o dia da independência do Brasil e o dia que nós estamos vendo aí uma manifestação do reino de Deus sobre a nossa nação, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, tomaram as ruas da nossa nação, orando e proclamando que é chegado o reino de Deus. E oramos para que as mudanças venham no físico. As mudanças foram declaradas no reino do Espírito, agora que elas se manifestem no reino físico, para que o nosso Senhor seja glorificado em todas as coisas. Nós estamos refletindo no livro de Isaías, capítulo de número 58, dos versos 3 a 8. E ontem nós falamos sobre soltar as amarras da maldade, da injustiça, e o foco de ontem foi o perdão, de como nós devemos liberar o perdão. E vimos que perdão está ligado a soltar, a deixar ir, né? E nós somos, assim como nós somos perdoados, nós também devemos perdoar. Mas hoje eu queria ler com você um trecho de Isaías 58 e que vai ser o que nós vamos falar no dia de hoje. Nós vamos estar lendo Isaías capítulo de número 58, versículo de número 6, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Hoje nós vamos falar sobre essa parte que fala sobre desatar as cordas do jugo. O que isso quer dizer? Se você for ler o contexto de Isaías, capítulo de número 58, eles estavam jejuando, eles estavam cumprindo seus ritos religiosos, mas Deus não estava recebendo. E por que Deus não estava recebendo? E nós vimos ontem que ele não estava recebendo por causa das contendas, porque eles estavam fazendo aquilo para si. Mas também no contexto histórico, o que acontece é que eles estavam obrigando as pessoas a trabalhar para eles enquanto eles jejuavam, e eles estavam cuidando dos seus próprios interesses. E muitas vezes o jejum deles terminava com eles espancando, eles maltratando o seu próximo. E aí Deus diz: esse tipo de jejum eu não posso receber. Mas qual é o jejum que eu escolhi? Qual é o jejum que agrada ao Senhor? E é isso que nós estamos falando. E aí ele vai dizer que você desfaça, que você desate as cordas do jugo. Naquela época havia pessoas que estavam sendo escravizadas e Deus estava dizendo para eles: o jejum que eu queria que vocês fizessem era o jejum que pudesse libertar as pessoas. Não que Deus estivesse deixando o jejum de lado, mas o que Deus estava dizendo é: vocês querem jejuar? Então que o propósito do jejum de vocês possa ter um reflexo na atitude de vocês. Que vocês possam desatar, que vocês possam afrouxar as cordas do jugo, das cordas da escravidão. Jugo na Bíblia sempre está ligado a trabalho, sempre está ligado a opressão e escravidão. O que Deus queria daquela nação é que a religiosidade deles se manifestasse em atitudes visíveis que pudesse levar pessoas à liberdade. Nós trouxermos para a nossa realidade o que esse texto pode nos ensinar. Eu sempre estou falando para você em dois níveis, dois aspectos. O primeiro nível, pessoal, e o segundo nível, o seu próximo. Então, o que significa essa questão de desatar, de afrouxar o jugo?
O que Deus quer nos ensinar? Deus não estava anulando o jejum, como eu já disse, mas Ele queria algo prático. Ele queria algo que refletisse o seu caráter às às nações. Então, o jejum que agrada a Deus é aquele que tem como objetivo a libertação. É esse jejum que vai agradar ao Senhor. O jejum que nós fazemos num caráter de libertação. E eu acredito, queridos, que nós podemos fazer um jejum para libertação pessoal, para tirar a opressão, para quebrar essas amarras, para desatar essas cordas que nos prendem a certos pecados, mas nós também podemos fazer um jejum que possa ser para desatar a escravidão de pecados na vida de outras pessoas. Nós precisamos, querido, e eu acredito que como nunca, como igreja, nos levantarmos para fazer com que o pecado saia das nossas vidas, mas também que o pecado saia da vida de muitas pessoas. Aqui eu quero citar, e alguns irmãos da nossa igreja sabem, na sexta-feira passada nós tivemos, acabando o nosso Shabat, acabando o culto especial lá na igreja, nós estávamos conversando e entrou um rapaz chamado Lucas. E ele entrou pelas portas da igreja, sujo e louco de drogas, dava para ver que ele estava alterado pelas drogas. E nós, eu e o irmão Márcio, fomos lá ver o que ele queria, e ele disse que ele queria fazer um voto com Deus. E nós perguntamos que voto era esse que ele queria fazer, e ele disse que o voto que ele queria fazer é para que ele fosse liberto da cocaína, fosse liberto do álcool, fosse liberto das drogas. Ele nos relatou que já tinha tentado cometer suicídio e ele queria sair das drogas por quê? Porque ele via a mãe dele entristecida e ele queria alegrar o coração da mãe. Prontamente, eu e o nosso irmão Márcio fomos orar por esse rapaz chamado Lucas e ele começou a chorar, caiu de joelhos e chorou profundamente. Dava para sentir a dor da alma dele, desejando uma libertação. O nosso irmão Márcio também começou a chorar ali junto com ele, e eu não conseguia orar com tanta força, com tanta intensidade, ao ver a angústia daquele jovem que clamava por libertação. Assim que terminamos de orar, ele se levantou, disse que ia embora para casa, e ele foi embora para casa. Ele tinha dito para nós que já tinha passado por 2 casas de recuperação, mas não tinha conseguido se ver livre. E depois que aquele jovem foi embora, eu fiquei pensando que logo na segunda-feira, dia 6, nós íamos começar um jejum. E no dia 5, quando eu proclamei esse jejum para a igreja, eu disse, ainda que o jejum não seja por nós, ainda que as pessoas não quisessem jejuar pelo que eu estava falando, eu disse, eu quero conclamar a igreja a jejuar pela libertação do Lucas. Eu não sei se nós vamos ver o Lucas novamente, eu não sei se nós vamos ter o privilégio de encontrar com o Lucas servindo ao Senhor, mas uma coisa eu sei que Deus é poderoso para fazer com que essas cadeias de escravidão se quebrem na vida do Lucas. E eu creio que talvez no reino do nosso Senhor, quando ele for estabelecido, nós podemos encontrar com Lucas e o Senhor nos falar do quanto o nosso jejum foi essencial para que o poder da escravidão fosse quebrado sobre a vida do Lucas. Então, queridos, nós tivemos uma experiência viva do que eu acredito que é o propósito do jejum, de nós termos esse tempo de abstenção de alimentos ou de outras coisas lícitas que gostamos tanto, mas abrimos mão, talvez por uma libertação pessoal, mas também pensando no nosso próximo.
Eu disse à igreja, quantas vezes você orou, jejuou pela vida talvez de um parente, de um vizinho, de alguém que você sabe que está preso em alguma cadeia. Eu creio, queridos, que esses são dias que como nunca nós devemos estar em oração e em jejuns em prol dessas quebras, desse jugo sobre as pessoas, aquilo que está oprimindo, aquilo que está escravizando. Hoje mesmo, quando eu saí pelas ruas aqui de Suzano e vi alguns moradores de rua, alguns deles visivelmente drogados, e eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, a tua igreja tem feito tanto, a tua igreja tem levado essas pessoas para centros de recuperação, tem levado alimentos, roupas, e parece que os resultados são tão pequenos. Mas eu acredito, querido, que chegou a hora de nós, como igreja, proclamarmos um jejum de libertação para essas pessoas. Elas precisam experimentar esse poder que vem do alto, esse poder tremendo. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho do David Wilkerson, pastor americano que hoje já está com o Senhor, que foi o idealizador do Desafio Jovem. E lendo um pouco da sua biografia, quando ele começou a trabalhar ali com as gangues norte-americanas, muitas vezes ele chegava em lugares que as pessoas estavam tomadas pela maconha, estavam loucas, e ele orava e essas pessoas, escandalize você, essas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas e profetizar, e elas abandonavam as drogas imediatamente. Eu acredito na medicina, eu acredito no trabalho que tem sido feito, mas eu acredito também no poder que vem do alto. Eu, particularmente, não tenho um chamado para trabalhar com pessoas que estão nessa situação, mas eu pensei, Senhor, eu posso orar e eu posso jejuar para que aqueles que trabalham possam ter graça e aqueles que estão sendo servidos por esse trabalho possam ser libertos. Então eu quero também nesses dias e nos próximos dias poder estar jejuando e orando pelos trabalhos que estão sendo feitos por essas pessoas que estão nesse nível de escravidão por causa das drogas. E eu quero também chamar você a vir junto conosco. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós estamos escravizados pessoalmente por pecados. Pecados que nós gostaríamos de abandonar, mas parece que eles são tão fortes, parece que estamos presos e acorrentados. E eu acredito que há um nível de jejum que quebra o poder do pecado sobre as nossas vidas. Mas eu quero ler também com você o versículo de número 9 de Isaías 58. Olha o que o versículo de número 9 diz. Isaías 58, versículo de número 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo. Eu acredito que muitas vezes nós vemos no nosso meio, no meio da igreja, pessoas escravizadas pelo pecado. E nós precisamos tirar esse jugo, precisamos tirar essa escravidão. E olha só o que diz o texto ao seguir. Eis, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Queridos, quantas pessoas nós conhecemos do nosso meio, da sua igreja local, de que frequenta alguma igreja, que de repente está escravizado pelo pecado e que você sabe do pecado dela. Mas eu te pergunto, quantas vezes você jejuou por essa pessoa para que o poder do pecado fosse quebrado na vida dela? Mas olha que o texto segue dizendo assim, tira o estender do dedo. Eu vejo esse estender do dedo como acusação.
Muitas vezes o que nós experimentamos é o ministério da acusação dentro da igreja. Nós vemos as pessoas sendo acusadas, sendo oprimidas por causa dos seus pecados. Mas sabe, queridos, você pode ficar escandalizado, mas o ministério da acusação é o ministério de Satanás. O ministério de Jesus é o ministério da intercessão, é o ministério de se colocar na brecha, é o ministério de se compadecer daqueles que estão escravizados. Eu sei que tem muita gente que tem levado o pecado como algo de estimação, existem pessoas que não estão quebrantadas, mas existem muitas pessoas dentro da igreja que amam ao Senhor, que são tremendamente dedicadas a Deus, mas ainda assim estão debaixo de opressão por causa do pecado. Pessoas sinceras, mas que não conseguem estar livres de certos vícios, de certos pecados. E em vez de absorvermos o ministério da acusação, nós deveríamos absorver o ministério da intercessão por essas pessoas. Então Deus diz assim: tira o jugo do seu meio, tira a escravidão do seu meio, tira o apontar de dedo, para de acusar e comece a interceder. Então, queridos, nós cremos que o jejum também pode quebrar o poder da acusação contra o nosso irmão e às vezes contra nós mesmos. Quantas vezes nós vivemos debaixo do jugo da acusação? Erramos, pecamos, porque a palavra de Deus diz que não há quem não peque. E aí o diabo vem nos acusar, porque o diabo é um acusador. A maioria das vezes que Satanás aparece na Bíblia, ele está exercendo o seu papel, que é ser acusador. Mas a palavra diz que Jesus é o mediador, é o nosso intercessor. E nós, queridos, somos chamados a confiar nesse Jesus que é o nosso intercessor e tirar esse jugo da acusação das nossas vidas e também pararmos de acusar os nossos irmãos. Você já parou para pensar que através do seu estender de dedo, muitas pessoas podem estar oprimidas, sobrecarregadas? Você parou para pensar que, de repente, nessa noite ainda, você pode mandar uma mensagem para o seu irmão dizendo: meu irmão, eu estou jejuando, eu estou orando pela sua vida, para que o poder do pecado possa ser quebrado sobre você. Quantas pessoas, de repente, vão assistir esse vídeo e vão se identificar porque sabem que estão vivendo um tempo de acusação. Eu quero dizer algo para você. Existe um intercessor celestial chamado Espírito Santo que intercede por você, que sofre juntamente com você e que te assiste nas suas fraquezas, como está lá em Romanos capítulo de número 8. E eu já ensinei na igreja, esse assistir não quer dizer que ele está olhando o que você está fazendo inerte. Esse assistir tem a ver com você ter um jugo que você não está conseguindo carregar. Ele vem e te diz: eu vou carregar junto com você. Hoje nós precisamos que a igreja entenda que ela é um ambiente onde o pecador ele não pode se sentir confortável, mas ele pode se sentir apoiado para ter a libertação do seu pecado. A igreja jamais vai poder ser complacente com o pecado, mas ela precisa ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, onde o pecador possa achar a resposta, que é Cristo Jesus. Por isso eu acredito no tipo de jejum que quebra essas cadeias na minha vida e na vida do meu irmão. E Jesus, Deus, através da sua palavra diz: é desse tipo de jejum que eu me agrado. É desse tipo de jejum que eu gostaria que o meu povo fizesse. O jejum que liberta a si próprio e liberta também ao outro de toda a opressão. Que nós possamos, querido, tirar toda a acusação do nosso meio. Que você possa ser um intercessor e não um acusador. Mas ele também fala, querido, que esse jugo
pode vir por causa do falar maldade, falar iniquidade, falar pecado. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 8, que diz assim: o que semear a perversidade, colherá maldade. Só a primeira parte. Olha o que o autor de Provérbios está dizendo. Se você semeia maldade, iniquidade, pecado, você vai ter uma colheita no mesmo nível daquilo que você semeou. E aí, queridos, aqui fala do jugo que vem pelo falar. Eu não sei se você vai se atentar, mas ontem nós também falamos um pouco sobre essa questão, né, de pecarmos com o falar. E novamente Deus está nos atentando sobre essa questão do falar. Quantos de nós, de repente, falamos mal do irmão, julgamos nosso irmão, acusamos o nosso irmão? Quantas vezes, queridos, nós, em vez de lançarmos palavras boas, lançarmos palavras que edificam, lançamos palavras cheias de maldade, de iniquidade. E Deus está dizendo, tira isso do meio de vocês. Parem de falar, que nós pudéssemos, irmãos, usar nossos lábios para abençoar, pudéssemos usar o nosso lábio para interceder. Eu quero encerrar essa parte desse estudo falando para você uma historinha que eu recebi esses dias. Um homem chegou com o seu filho no hospital. Seu filho estava muito doente e ele desesperado. E o médico não chegava, o médico cirurgião não chegava. E depois de alguns minutos, esse médico cirurgião entrou pelo corredor. E esse pai foi desesperado ao encontro desse médico, dizendo, salva o meu filho, salva o meu filho. E esse pai, no desespero, começou a atacar aquele médico, dizendo, você é um irresponsável, você deveria estar aqui meia hora antes. E olha a hora que você está chegando, você chegou atrasado e o meu filho está correndo risco de vida. E aquele pai acusando aquele médico, e o médico disse para aquele pai, calma, nós vamos ver o que está acontecendo com o seu filho. Creia, confie em Deus. E aquele pai irado dizendo, não, você é um irresponsável, porque você não estava aqui no horário que você deveria estar e agora o meu filho corre risco de vida. Então, aquele médico entrou para a sala de cirurgia e depois de alguns minutos aquele médico sai. E aquele pai desesperado diz, o que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo com meu filho? E o médico diz para aquele pai, olha, a enfermeira vai te falar tudo o que está acontecendo com o seu filho e como foi a cirurgia. E aquele pai vira para aquele médico e diz, você é um irresponsável, como que você me deixa a enfermeira para falar comigo? Você que é o médico, você tem que falar. E ele, olha, o seu filho está bem, mas a enfermeira vai te dar melhores notícias. Eu preciso ir. E aquele pai fica ali irado e dizendo àquele médico, você é irresponsável. E o médico sai e então vem a enfermeira. E a enfermeira diz, olha, o seu filho está bem. E aquele pai diz àquela enfermeira, esse médico é um irresponsável. Como ele pode sair? Se fosse o filho dele que estivesse sofrendo quase a morte, eu garanto que ele não tinha atrasado. E aquela enfermeira vira para aquele pai e diz assim, olha, o doutor atrasou, porque ele estava no velório do filho dele que morreu num acidente. Ele terminou a cirurgia e agora saiu correndo, porque ele vai terminar de velar e enterrar o seu filho. O que essa história nos mostra, queridos? Que muitas vezes nós acusamos, muitas vezes nós julgamos, sem saber os motivos que estão por detrás. Quantas vezes eu e você apontamos o dedo, colocamos peso sobre a vida de alguém, sem saber a história
que está por trás de aparentes deslizes. Que eu e você possamos usar o jejum nesses dias para soltar as amarras do jugo, da escravidão, da opressão que está sobre as pessoas. E que possamos também tirar de sobre nós, para que possamos estar plenos para fazer a vontade do Senhor. Amém? Nessa hora eu quero orar por você, orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse segundo dia do jejum diante do Senhor. E, ó Deus, nesses dias nós oramos para que todo jugo seja desatado, que possamos ser libertos e livres daquilo que nos escraviza. Senhor, que cada pecado possa cair das nossas vidas, mas que, ó Deus, nós não fiquemos só em nós, mas que possamos ser libertadores. Senhor, quantos Lucas não estão pelas ruas, chorando, clamando? Quantas mães, como a mãe do Lucas, Senhor, estão tristes por ver os filhos presos, Senhor. Seja nos vícios, Senhor, nas drogas, seja, Senhor, no crime, seja em tantas situações, Senhor. Nós oramos, Senhor, e declaramos que esse jejum seja também para a libertação dessas pessoas. Que as amarras que prendem essas pessoas ao pecado, Senhor, elas sejam agora quebradas em nome de Jesus e que essas pessoas sejam libertas. Senhor, quantas pessoas vão ver esse vídeo e elas estão chorando, Senhor, debaixo de um peso de acusação, debaixo de um peso de opressão, porque elas te amam, elas têm sede, ó Deus, de viver intensamente pelo Senhor, mas parece que as amarras do pecado são mais fortes. Senhor, nós quebramos o poder da acusação. Tua palavra diz em Apocalipse 12:11, e eles o venceram, venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram as suas vidas, antes a entregaram à morte. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, aonde esse vídeo chegar, a opressão, a acusação, caia por terra, Senhor, e no lugar venha a libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, siga firme nesse jejum e que você possa experimentar esse nível de libertação e que você possa também ver outros sendo libertos pela sua oração, pela sua intercessão. Que o ministério da acusação caia e que se levante o ministério da intercessão. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.